3, 2, 1. Quando eu era criança, gostava de narrar jogos de futebol de botão, ou às vezes, quando estava brincando sozinho com a bola, também me imaginava sendo um dos meus craques preferidos, fazia a narração do jogo e fazia até o barulho do estádio. Mas eu jamais podia imaginar que um dia a voz ia se tornar o meu instrumento de trabalho, justamente com o esporte, que era a minha paixão. A gente usa tanto a voz no dia a dia e muitas vezes se esquece de cuidar dela. Foi depois que eu me tornei um profissional de imprensa, trabalhando em televisão, que eu comecei a entender a importância de cuidar da voz. Tive o auxílio de profissionais de fonoaudiologia, de otorrinolaringologia, aprendi muito sobre como cuidar da voz. Eu não tenho um vozeirão como os narradores que eu tanto admirava quando era criança, mas preciso que a minha voz esteja inteira para entrar no ar todo dia no Sport TV News, trazendo as principais notícias do esporte. Então, por isso, é um prazer muito grande ser um dos padrinhos da campanha Humaniza a Voz. Todos nós temos muito o que aprender sobre essa nossa importante ferramenta. Três, dois, 1. Quando eu era criança, gostava de narrar jogos de futebol de botão, ou às vezes, quando estava brincando sozinho com a bola, também me imaginava sendo um dos meus craques preferidos, fazia a narração do jogo e fazia até o barulho do estádio. Mas eu jamais podia imaginar que um dia a voz ia se tornar o meu instrumento de trabalho, justamente com o esporte, que era a minha paixão. A gente usa tanto a voz no dia a dia e muitas vezes se esquece de cuidar dela. Foi depois que eu me tornei um profissional de imprensa, trabalhando em televisão, que eu comecei a entender a importância de cuidar da voz. Tive o auxílio de profissionais de fonoaudiologia, de otorrinolaringologia, aprendi muito sobre como cuidar da voz. Eu não tenho um vozeirão como os narradores que eu tanto admirava quando era criança, mas preciso que a minha voz esteja inteira para entrar no ar todo dia no Sport TV News, trazendo as principais notícias do esporte. Então, por isso, é um prazer muito grande ser um dos padrinhos da campanha Humaniza a Voz. Todos nós temos muito o que aprender sobre essa nossa importante ferramenta.